Fala galera, eu sou o Tom, nós somos a Merim Erim e está começando agora mais um Dá Para Fazer com Impacto. O nosso objetivo aqui sempre é trazer referências diferentes. Hoje a gente está um pouquinho diferente aqui por conta da pandemia, a gente está fazendo isso de casa. Seria muito melhor eu estar com a Nídia junto, mas infelizmente a gente não pode. Só que a gente sempre fala que o propósito ele é a mudança que a gente faz no mundo, é o porquê que a gente faz o que a gente faz. Então, o nosso objetivo aqui é sempre mudar o papo e hoje eu estou aqui com a Nídia. A Nídia é professora da pós-graduação do UNES, né, mas ela tem um monte de formação também para complementar. E eu vou deixar ela se apresentar. E, Nídia, a gente costuma fazer isso de um jeito um pouquinho diferente, que é do fim para o início. A gente aprendeu isso com o João Apolinário, que é o CEO da Polishop. Ele fala que se o que a pessoa está fazendo hoje é interessante o suficiente, para ela se apresentar, eu vou querer saber do passado dela, uma coisa mais ou menos desse jeito. Então, a gente gosta de se apresentar, né? Pedir para que os nossos convidados se apresentem de hoje, né? Do que você está fazendo hoje, e aí contar um pouquinho, meio que em formato de retrospectiva de quem que era você quando começou a sua carreira, porque você escolheu a profissão que você escolheu. Mas pode se apresentar. Beleza, beleza. Olá, pessoal. Bom, eu sou Nídia, gosto de me apresentar como Nídia Rocha. Bom, hoje eu me considero uma profissional na área de educação, coisas que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de pensar que um educador é de sucesso. Eu me considero uma pessoa de sucesso na questão do processo de formar, né, e de estar dentro da educação. Eu sou professor de carreira, né? Sempre não me vejo fazendo outra coisa, apesar de fazer um monte de outras coisas, né? Eu falo que eu não sei fazer outra coisa, a não ser professora, mas eu sei fazer sim. Trabalhei com algumas outras questões. Hoje eu sou uma quase doutoranda na área de educação, tenho uma trajetória aí bem longa, trabalhei em alguns lugares que me deram muita sustentação de pensar a pessoa que sou eu hoje, né? Quando a pessoa me pergunta assim, o que você faz da vida, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma professora de carreira, né? Uma pessoa que tem aí uma trajetória de aprendizado, né? Que eu acho que é isso que a gente, quando a gente está na educação, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: eu sou um pesquisador por excelência, eu aprendo todos os dias, eu aprendo com o meu aluno, eu gosto de estar com esse pessoal, é tão interessante, eu trabalho na pós e trabalho em outras áreas de conhecimento também, trabalho com turmas de educação física, trabalho com turmas de pedagogia, já trabalhei com turmas de outras áreas, né, da formação, que não é só a parte de formar professores, mas, assim, dentro desse universo que eu ando, né, eu tenho muito aprendizado. Eu acredito muito numa questão de um autor, na verdade, um pensador, né, que permeou durante muito tempo aí muita coisa nossa da educação, que é o Paulo Freire. Paulo Freire fala o seguinte, ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim: nós ensinamos e aprendemos, e nós aprendemos ao ensinar, né? Então, ao ensinar, eu estou aprendendo e estou ensinando também, né, ao mesmo tempo que eu estou vivenciando com essas pessoas. Só para ter uma ideia, assim, eu creio, né, que um profissional da educação ele precisa de ter muitos braços, ele precisa de aprender muita coisa. Eu senti necessidade na minha vida de ser uma filósofa, por trabalhar com a educação, assim, formar pessoas, né? Eu pensei que eu esbarrava em muita coisa da filosofia, então sou formada em filosofia. Inicialmente eu sou formada em matemática. Matemática, a gente pensa que matemática é uma questão assim extremamente complexa, que ninguém gosta. Só que tem um detalhe, a gente tem que começar a entender que processos de formação são processos que vão abrindo, né, a mente da gente para a gente poder ver outros horizontes. Aí nesse meio eu fui ser psicopedagoga, eu trabalho com formação na área de educação à distância, fui aprender esse processo, e toda vez que alguém me pergunta assim, Nídia, você sabe fazer tal coisa? Eu falo que eu sei, e depois eu corro atrás e eu vou aprendendo. Então, à medida que eu fui aprendendo, aliás, à medida que eu fui vivendo a educação, eu tive que aprender coisas que a gente tem que ter sabedoria, eu tive que aprofundar. Eu acho assim, todo profissional da educação, a primeira coisa que ele tem que ter é respeito para com a pessoa que ele está ali mediando.
uma coisa muito importante, nós somos educadores e, como educadores, nós somos mediadores de saberes, né? E é nesse sentido aí que eu me fiz. Então, assim, é uma trajetória longa, né? E é uma trajetória, eu considero uma trajetória muito, muito interessante e, para mim, é muito gratificante, né? Mas sempre que alguém me pergunta se eu sei fazer alguma coisa, eu corro atrás. Isso é o que me faz, né? Isso é o que faz ser a profissional que eu sou hoje. Não, muito Bom, bacana. Eu acho que isso que você falou agora, tudo isso que você falou, e principalmente essa parte final de que sempre que alguém te pergunta alguma coisa, você corre atrás para saber e já fala que sabe, eu acho que é um dos melhores exemplos que eu já tive até hoje de espírito empreendedor. Isso que é empreender. Empreender não é ter CNPJ, empreender não é ter não, empresa. Muito pelo não. contrário, você ter a atitude de querer ir atrás das coisas, de buscar É, esse conhecimento. Então, eu sabia já que você tinha várias formações, mas não sabia que era é, tanto. Eu sei que é. você tem um hobby também que é bacana, que eu acho que está ligado ao artesanato, né? Alguma coisa assim? Tem. Eu, na verdade, é o seguinte, eu desde que... É até interessante, agora eu vou lá no passadão, tá? Eu vou lá na minha Isso é raiz bom mesmo. para a gente conhecer. É. Eu sou de uma família de costureiras, né? Uma família de mulheres que trabalhavam muito com as mãos, né? E a minha mãe foi costureira, a minha avó era costureira, as minhas tias eram costureiras, e eu era aquela pessoa que estava ali o tempo todo para poder ajudar. Minha mãe punha a gente muito para poder ajudar. E toda vez que eu ia passar férias na casa da minha avó, eu morava em Lavras, minha avó morava em Paraguaçu, e eu vinha passar férias na casa da avó e a avó me punha para fazer crochê, né, para poder, assim, eu sempre fui muito levadona, sabe aquela tipo assim, gente que, eu sempre tive um espírito muito de conhecer gente, de querer sair para a rua, de querer fazer as coisas, eu gostava de sair com os meus primos, eu gostava muito de andar, né, com as pessoas, assim, conhecer muita coisa, eu sempre tive uma curiosidade na vida, né, eu acho que isso é muito importante, essa ideia, assim, de aprender as coisas, né, e aí o pessoal, para poder me segurar, eu tenho um pouco de noção disso, eles me punham para fazer trabalhos manuais, né? E eu aprendi a costurar, eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi a fazer tricô, eu aprendi a fazer muitos trabalhos manuais e eu sempre tive essa coisa assim, eu sempre quis melhorar de vida, eu sempre quis ter vida confortável, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Eu sempre quis ter uma vida confortável. E por querer ter vida confortável, eu sempre tive a ideia assim de trabalhar cedo. Eu já fui crocheteira, eu já fui babá, eu já trabalhei em loja, eu já trabalhei em IEF, que trabalhos, né, que é envolvido é um órgão, né, estadual que trabalha com a questão de meio ambiente. Eu já trabalhei em ótica, já vendi óculos, era uma boa vendedora, né, isso eu acho legal. Nossa, E que depois bacana. eu me descobri como professora, né? E é interessante que eu acho que me descobrir como professora é uma coisa que já era minha, eu gostava de ensinar. Quando a pessoa me perguntava alguma coisa, eu acho que até eu cansava um pouco, que eu queria falar assim, isso é isso, está acontecendo dessa forma, e aí eu tinha uma outra ideia também, que eu sempre quis ser professor de matemática, mas é interessante, eu quis ser professor de matemática porque eu tive muitos bons professores de matemática. Eu tive dois Bacana. professores assim que me marcaram muito, principalmente no ensino fundamental 2 e depois no ensino médio. Eu tive um professor maravilhoso que eu era apaixonada com ele, né? E eu descobria sempre assim, ele gostava de fazer umas pegadinhas em prova, e eu não sei, eu tinha uma perspicácia para aquele troço, e eu aprendia, assim, logo eu descobria o que ele estava fazendo, e eu tirava nota 10. Já aconteceu muitas vezes assim, os meus colegas não conseguiram tirar nota 10 e eu tirava nota 10. Eu e mais alguns outros colegas tiravam nota 10. Aí eu ficava sempre, esse professor chamava-se Ademir, né? E o Ademir falava comigo assim, você é muito esperta, você tem aí um negócio, você tem que envolver esse negócio, você tem que desenvolver essa esperteza sua. Quer dizer, eu nem sei se eu era esperta, mas eu acho que ele incentivava tanto a gente, Motivou. era o legal dele, né? Foi aonde que eu comecei a ser professora de matemática, e depois eu me fiz aí como uma professora de matemática, trabalhei como professora de matemática durante muitos anos, só que depois eu comecei a adentrar, eu passei em concursos, né? De Estado, eu já trabalhei em superintendência de ensino como coordenadora, como processos mesmo organizativos da educação, e eu gostei demais disso, eu gostava, e depois eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em faculdade, trabalhei em algumas faculdades aqui da região, eu trabalhei em Eloy Mendes, já trabalhei em Machado, já trabalhei em Carmo do Rio Claro, né, aqui em Varginha, em Lambari, quer dizer, na região aqui tem vários lugares que eu trabalhei, sempre assim. Agora, uma coisa que eu acho legal,
A minha filha sempre fala comigo assim, mãe, é tão complicado falar quando as pessoas, assim, não estou de forma alguma me vangloriando de nada, tá? É minha simplicidade mesmo, mas assim, a minha filha fala comigo assim, mãe, as pessoas me perguntam, você é professora de quê, né? Aí eu falo assim, Fefe, fala que eu sou professor de formação de professores, né? Que eu acho que fica mais fácil para você, né? Que se você me perguntar de que eu sou professora, eu vou te contar que eu sou professora de sociologia pura, sociologia da educação, filosofia pura, filosofia da educação, prática de formação, metodologia da matemática, de estágio. Ai, meu Deus, muita coisa. Ah, gestão escolar. Ah, bom, aí o que eu prefiro falar? Eu prefiro falar que eu sou uma pessoa que transforma vidas, né? Eu acho que é isso que é um processo bem interessante. E assim, humildemente falando, que eu acho que a gente tem que ter essa humildade. Eu ainda estava dando aula ontem falando isso com a turma da educação, do ensino superior, ontem, aliás, da pós-graduação, né? Trabalhando ontem, eu conversando isso com o pessoal, mas no final, a gente meio que despedindo ali, eu falei o seguinte, eu acho assim, nós como profissionais da educação, a primeira coisa que a gente tem que ter é acreditar no sujeito que está conosco. A partir do momento que você acredita no sujeito que está com você e que você acredita que ele pode ser o que ele quiser na vida, você já está fazendo um bom serviço para a humanidade. E aí, eu falo para a Maria Fernanda, assim, que é a minha filha, né? Eu falo assim, Maria Fernanda, quando alguém te perguntar, professor de que a sua mãe é, fala que eu sou professor da vida, né? Eu acho que a gente ser professor da vida, né? Essa ideia de querer que o outro aprenda para poder ser alguém, isso é muito importante. Você comentou alguma coisa que eu acho muito interessante, Tom, que é a ideia de ser empreendedor, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande que eu estou em algum lugar, se eu estou sentada às vezes com uma pessoa, e sei as pessoas que me conhecem sabem que é um pouco disso, né? E aqui eu estou antenado o tempo todo ouvindo o que as pessoas estão falando. E eu sou uma pessoa que eu interfiro na vida das pessoas com muita facilidade. Se eu ver a oportunidade, eu quero ir junto, né? Mas eu quero ir junto para poder colaborar, porque eu acho o seguinte, uma coisa que é muito importante, isso eu aprendi na filosofia. Um sujeito que aprende as coisas do mundo, ele não pode guardar para dentro de si. Quando a gente aguarda para dentro de si, a gente fica muito estourado, né? A gente fica estufado, a gente se estufa, né, para as questões. Aprender e soltar, né? Eu acho que a gente tem que aprender alguma coisa e querer soltar para o outro, né? E eu acho que isso é o espírito de um educador. Isso é o espírito de uma pessoa que está dentro de uma organização e que pode, muitas vezes, ser aí um transformador de vidas. Eu acho que é isso que a gente tem que ser, né? Cara, Transformadores de muito, muito bacana. Já podia encerrar aqui já, porque já foi, é, já foi muita coisa de verdade. Eu acho que tudo isso que você falou mostra, primeiro, tipo, a versatilidade que você já teve na sua é, carreira e eu é, acho que essa reflexão de realmente pôr para fora, né, aquilo, porque é é, uma coisa que a gente fala muito, é que propósito, quando ele é para dentro, ele é desperdício. A gente precisa exatamente. manifestar ele para o mundo, a gente precisa passar isso para as pessoas. Tem uma É. frase de um rapper que a gente gosta Hum, muito, que é o Djonga. Não sei se você uhum. já ouviu falar dele. Não, Ele mas eu tem, que ele Djonga, Djonga, Nga, Djonga. Que ele já fala escrevi aqui. Ah, que ele fala que se cada pessoa é o mundo, quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Então puxa vida. eu acho que tipo, essa é uma das Hum. frases mais bonitas que eu já ouvi o Djonga falar, Nossa, particularmente, mãe. mas eu acho que é Uhum. um negócio que tem muito a ver com educação, mas tem muito a ver com qualquer pessoa que pensa em pôr esse propósito para fora. E aí, acho É, que o momento que você falou assim de retrospectivo, que você descobriu mesmo, que deu aquele estalo, você entendeu o seu propósito como educadora, foi é, quando o seu professor falou é, sobre que você tinha essa curiosidade, essa perspicácia é. para aumentar, ou teve mais alguma coisa que você, na hora que você olhou para trás, você falou, gente, eu já fazia isso há muito tempo e não sabia. Teve É. alguma coisa assim que foi um estalo, que você olhou e entendeu realmente o que era o propósito Ah, de ser tem educadora? sim. Na verdade, é o seguinte, eu sou de uma família, uma família, assim, muito tradicional, aquelas famílias tradicionais, né? Pai e mãe. Eu sou uma mulher hoje que eu tenho 49 anos, eu ia falar que tenho 48, mas é 49, né? Eu assim, já vivi bastante coisa, eu sou do século passado, né? Eu me considero uma pessoa do século passado. Mas eu tive um pai que é um cara, assim, muito interessante. Eu tive uma mãe e um pai muito interessante. A minha mãe, ela sempre quis que a gente fosse especial para tudo, né? Eu acho que isso, na verdade, é o seguinte, essa querência, porque na verdade é uma querência mesmo.
não é que ela queria que a gente sobressaísse pelas pessoas, mas sobressaísse para a gente mesmo, né? E é uma mulher, assim, que é uma mulher simples, uma mulher que teve pouco estudo, mas foi uma mulher que acreditava nos filhos que ela tinha, né? Tanto é que ela nos dava muito essa questão, assim, de vai e faz. Eu, na verdade, eu tive um pai mesmo, né, que sempre assim, ó, você quer tal coisa? Conquista. Ele não me dava, né? Eu não sei se é porque a gente foi formado numa outra época, que a nossa época as pessoas realmente não cuidavam da gente da forma assim, de ter piedade, né? Eu nunca fui uma pessoa que a minha família teve piedade de mim. Minha família me empurrou. Você quer ter vida digna, você quer ter as suas coisas, você quer ter conforto? Eu queria ter conforto. Eu queria ter roupa boa, eu queria ter roupa de marca, nem queria. Eu queria ter um tênis legal, eu queria ter um sapato legal, eu sou vaidosa, né? Eu sempre fui muito vaidosa. Então, a minha vaidade, quem montou foi eu mesma, né? Então, não tive ninguém para falar comigo assim, ó, toma isso, né? Então, eu tive que correr atrás para poder ter minha vaidade, para poder manter as minhas questões. Então, eu acho que isso me fez também uma pessoa, assim, eu me considero uma pessoa de sucesso, de verdade, considero mesmo, né? Eu considero uma pessoa que eu conquistei o que eu precisava de conquistar dentro da minha área de formação, né? Eu sou uma professora de carreira, né? Eu não acho que o pessoal tem muita mania de achar assim que o professor é um coitado. Eu não me acho uma coitada. Eu tenho o que eu tenho, só que um detalhe, eu tenho trabalhos paralelos. Isso é uma verdade, né? Você me perguntou, eu não te contei, mas assim, eu sempre quis conquistar as minhas coisas. Hoje eu tenho casa própria, tenho até, assim, tenho mais de uma casa própria, né? Eu tenho meu carro é interessante, eu tenho as minhas coisas, então, assim, eu tenho uma vida dentro da minha organização que eu nunca pensei, né, em querer ter mais do que eu sou. Bom, diga-se de passagem, sou uma socialista, né, e socialista, ele não... diga-se de passagem, vamos contar aí, né, eu acho isso interessante, né, nunca que a gente quer ter além do que a gente precisa, né, mas eu quero ter vida confortável, né, então, nessa questão de ter a vida confortável, eu sempre busquei as minhas coisas. Agora, uma coisa é certa, a minha família me deu apoio. Eu tenho por trás de mim um referencial familiar que me fez ser o que eu sou hoje, né? É claro que eu tive muitos bons parceiros de trabalho. Eu tive pessoas que quando eu entrei, eu falei para você que eu trabalhei em superintendência de ensino, eu passei em concurso com 19 anos, eu era muito nova, né? Então, quando eu passei em concurso, eu entrei numa superintendência de ensino para trabalhar num órgão, né, estadual de educação, não ganhava mal, já ganhava um salário bem legalzinho, né? Era bem mais do que muita gente ganhava. E nessa ideia eu fui conquistando as minhas questões, né? E eu tive pessoas que trabalhavam comigo que me davam muito suporte de conhecimento. Eu tive muitos bons parceiros de trabalho. E até hoje eu tenho muitos bons parceiros de trabalho. Uma coisa que é importante, que eu acho, Tom, reconhecer que a gente não é um sujeito sozinho no mundo, que eu não me fiz sozinha no mundo, eu acho isso muito importante. Eu me fiz a partir de pessoas que acreditaram em mim. Primeiro, a minha família. Eu brinco muito com os meus alunos em sala de aula, que eu falo assim, gente, veja se eu posso ser triste. A minha mãe me acha uma pessoa maravilhosa, em todos os sentidos, em todos os sentidos. O meu pai me acha a pessoa melhor do mundo, em todos os sentidos. Eu tenho que ter tristeza no coração? Eu tenho uma filha que me admira. Eu tenho um companheiro de vida que me admira. Eu preciso de ter mais alguma coisa? Eu preciso ter tristeza na vida? É claro que temos. A gente tem as nossas angústias, né? Somos seres humanos. Mas eu falo assim, eu tive muitos bons referenciais, inclusive parceiros de trabalho. Parceiros que sempre acreditaram em mim e parceiros que sempre fizeram parcerias de verdade. Eu acho que isso é sucesso, né? Não, muito bom. Porque, assim, tem uma coisa, até para complementar essa raciocínio, que a gente fala muito, é que tem um... Eu esqueci agora quem que é o dono dessa frase, mas ele fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, as pessoas que estão ao nosso redor, com certeza, influenciam em tudo que está acontecendo na nossa carreira. A gente tem que realmente se cercar de pessoas boas, e não boas só no sentido de que vai te apoiar o tempo inteiro, no sentido de, mesmo que você cometa um erro, a pessoa não tem, ela vai falar que você está certo, mesmo sabendo que você está errado. Não. O que a gente entende é que essa pessoa que está próxima da gente já tem que levar a gente para frente. Então, se precisa ter uma crítica, se precisa acontecer alguma coisa nesse sentido, a pessoa que está perto da gente é a que tem que mover a gente para frente. Porque se a gente não está certo o tempo todo, você é educadora, você sabe disso melhor do que eu, a gente não está certo o tempo todo. Só que, às vezes, tem algumas pessoas que, ou por
não querer desagradar, acabam aprovando 100% das coisas que a gente faz, não tem nenhum tipo de crítica. E eu me considero, né, uma pessoa muito crítica, até chata, o Felipe brinca comigo, mas porque eu acho que se a gente fica só aprovando, a pessoa vai diminuindo a capacidade, a curiosidade dela, a vontade de superar as expectativas. Então, eu acredito muito nisso. E aí tem uma coisa relacionada, gente, que eu acho que é bom você passar a sua visão também, que assim, essa carreira toda que você construiu, que você está satisfeita com ela, né, que você entende que é de sucesso, que eu acho que o mais importante nessa parte de sucesso é a gente se sentir bem com o que a gente está fazendo. Não é o que o outro diz que é sucesso para a gente, é o que é sucesso para você e é o que está suficiente. Mas eu entendo, né, eu tenho certeza que não foi só pelo conhecimento que você adquiriu que você conseguiu chegar onde você chegou. O que mais teve que complementou isso? Porque o conhecimento ele é super importante, mas senão pode causar até uma obesidade cerebral, que o pessoal fala, né? Que é tipo, ficar um monte de conhecimento armazenado aqui, mas que não serve para nada. O que você acha que para uma pessoa ter uma carreira de sucesso, assim, no entendimento dela de que é sucesso, ela precisa ter além de conhecimento? Eu acho, Tom, de fundamental importância a questão da curiosidade e a questão, sabe, de não ter medo de explorar e de não ter medo também de perder. Eu acho que isso é muito importante. Vamos supor, eu nunca tive medo de enfiar mesmo a cara e aprender. E uma outra coisa que eu acho, viu? Talvez eu seja até meio piegas falar uma coisa dessa, mas assim, eu sempre levantei cedo e sempre dormi tarde, né? E eu sempre estudei. Eu nunca parei de estudar. Só para você ter uma ideia, eu tenho 32 anos de carreira, né? Desde que eu comecei a trabalhar meu primeiro emprego até agora, eu estou com 32 anos de profissão. Desses 32 anos de profissão, 3 anos foram em trabalhos, né, diferenciados, que não foi de educação, o resto tudo foi dentro da educação. Eu nunca parei de estudar, claro, eu sempre aprendi, só que eu nunca parei de ser curiosa. Né? Aquilo que eu falei no começo para você, né? A pessoa me pergunta assim, Nídia, você sabe falar sobre tal coisa? Na hora eu penso assim, pode até ser meio leviano da minha parte, né? Mas na hora eu penso assim, puxa, acho que isso eu não sei. Eu falo assim, eu sei, eu sei, eu vou dar uma estudada, daqui a pouco eu te trago alguma coisa, vê aí se você vai achar legal, né? E eu sempre fiz isso, eu acho assim, eu nunca tive medo. Eu acho que eu sempre enfrentei, e uma outra coisa que eu acho importante, eu nunca fui morosa. Assim, a pessoa pedia para eu fazer uma coisa, no outro dia eu já apresentava. E tem mais um detalhe, eu queria apresentar o melhor trabalho possível. E até hoje eu tenho disso. Eu não faço meia boca. Se não for fazer bem arrumado, meia boca para mim não serve. E aí talvez você falou uma coisa que eu acho muito legal, é a gente ser crítico. Eu tenho alguns alunos que depois, assim, eu tenho alunos que quando chega na formatura, eles me agradecem, mas no começo eu sou um problema para eles lá, porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu devolvo o trabalho para poder refazer, eu, não sempre, né, mas assim, eu devolvo o trabalho para poder refazer, eu falo que não está muito bonito, eu falo que precisa dar uma melhorada, mas assim, com muito jeito, com muito cuidado, porque a gente tem que trabalhar com o coração da pessoa, né, mas eu gosto muito de fazer isso. E aí uma coisa que eu acho, né, perspicácia para as coisas, é aquilo que eu falei para você, eu estou sentado no lugar, estou vendo alguém falar alguma coisa, aquilo me interessa. Tanto é que você já falou algumas coisas aí, eu estou com 5 coisas anotadas aqui que eu vou estudar. Por quê? Também estou com meu bloquinho de nota aqui, tá? Ah lá, não, esse bloquinho está do lado aqui. Você me falou coisas aí, né, você me deu, assim, eu estou aqui com você, mas eu estou numa oportunidade. Eu acho vocês, né, enquanto instituição, enquanto empresa, enquanto organização, né, assim, pelo menos o pouco que eu conheço de vocês, eu acho vocês assim, desculpa, pode falar um pouquinho de palavrão? Claro, fica à vontade. Eu acho vocês foda. Eu acho vocês fodaços, viu? Eu acho assim, vocês bem foda. Eu gostei demais de conhecer vocês, assim, foi um conhecimento relâmpago, mas depois eu acompanhei vocês, inclusive a plantinha que vocês me deram cresceu. Cresceu? Eu quero ver. A gente vai mostrar isso nesse vídeo, então. Porque eu quero ver. Aqui, não é bem essa aqui não, mas assim, ela virou uma florzinha, tá? Eu tenho essa florzinha. Então, assim, eu acho vocês de uma pegada muito legal. Aquilo que eu comentei, né? Eu acho que a gente tem que acreditar nas coisas e a gente tem que ter as pessoas que têm sensibilidade, elas precisam estar no mundo, elas precisam fazer as coisas. Bom, eu vejo um pouco de sensibilidade em vocês e eu gosto muito disso também. Eu acho que o processo da sensibilidade transforma as pessoas. Eu desconfio que eu tenho um pouco disso. Eu sou sensível para a vida.
Eu gosto de trabalhar com essas questões sabe, dessa questão humana. Quando eu falo de sensibilidade, estou falando dos processos humanos, né? Eu gosto de pessoas que admiram coisas simples, eu gosto de pessoas que admiram coisas grandiosas, mas eu acho que as pessoas precisam o tempo todo de ter essa humanidade. Talvez isso também seja aí uma coisa que não é só o estudo. Eu sou extremamente, eu acho, né, e pelo menos as pessoas que me conhecem falam um pouco disso, eu me sinto uma pessoa muito humana no mundo, né? Eu não tenho coragem, de repente, de fazer alguma coisa que eu sei que vai magoar, mesmo sendo crítica e consertando, às vezes, algumas coisas e pedindo para as pessoas refazer. Mas sempre eu peço isso com muito carinho, com muito jeito. A gente não precisa ser ofensivo no mundo. E eu acho que essa preocupação é uma coisa que algum professor, eu acho, da faculdade me falou isso, e isso ficou muito marcado, porque a gente só exige, você só pede para a pessoa refazer se você vê potencial nela e vê capacidade nela de executar essa tarefa. Porque quando a gente percebe que uma pessoa, tipo assim, não quer, não é que a gente está enxergando falando que a pessoa é burra e ela não vai dar conta, não é isso. Quando a gente percebe que a pessoa não está afim, que ela não tem esse estímulo, ou que ela não tem o potencial, mas não no sentido da gente estar menosprezando. A gente não vai forçar a pessoa, que a gente sabe que ela não quer ou ela não vai conseguir naquele momento, talvez ela esteja passando por alguma dificuldade. Então, eu acho que nesse sentido da gente ser exigente, aqui uma conversa entre duas pessoas que são críticas, vamos dizer assim, eu acho que é porque a gente enxerga potencial de melhora naquilo. Porque senão a gente não pedia. Se a gente entende que aquilo é o melhor que a pessoa pode dar, pode não estar tão bom, mas aí a gente vai tentar buscar outros caminhos para poder fazer com que aquela pessoa melhore, mas não vai ser na forma de uma crítica, às vezes apresentando um outro tipo de coisa, mas acho que a gente só critica quem a gente tem, a gente vê esse potencial de melhora. Não sei se é isso com você também. Exatamente, exatamente isso aí, né? Eu acho que você traduziu uma coisa que eu não tinha pensado ainda, já anotei de novo aqui, né? Eu acho que essa questão assim, e é verdade, você traduziu uma coisa que na prática, mas eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Realmente, isso aí é uma realidade. Quando eu acredito, eu ajudo, quando eu acredito, eu cobro, quando eu acredito, eu busco e apoio. Eu acho uma outra coisa muito importante quando a gente está em um processo formativo com o outro, é isso. É você ter potencial e você ter credibilidade no outro, e essa ideia também de estar com o outro e querer que o outro cresça, porque a gente sabe que o outro crescendo a gente vai junto também, né? Eu acho isso muito legal, né? Eu tenho muito isso. Muito foda. Agora, sim, a gente já conversou até aqui, falamos das coisas boas, né? Tudo que a gente entende como certo no mundo, mas agora, pensando assim, você fazendo uma retrospectiva aí com você, teve algum momento na sua carreira, ou pode ser até na vida mesmo, pessoal, assim, não sei se você separa também, eu costumo não separar, então eu falo, carreira para mim é tudo também. Que teve algum erro, tipo assim, alguma cagada, alguma merda, assim, para falar assim, algum negócio que você fez deu muito errado e que você aprendeu e depois daquilo uma chave virou mesmo na sua cabeça, assim, algum erro, assim, pode ser pequeno, pode ser grande, porque às vezes o pequeno erro faz a gente dar um estalo até maior do que o grande erro, né? Mas assim, uma coisa que eu acredito, né? Eu acreditava, né? Nessa um pouco, eu acho que talvez a palavra que vai justificar isso que eu vou comentar com você é a ideia de uma certa arrogância, né? Nós, como profissionais da educação, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e hoje eu faço isso, tá? Não sei nem te posicionar qual é o tempo em que eu virei essa chave, tá? Mas eu tinha a questão assim, o sujeito não quer fazer alguma atividade, o sujeito não quer vir comigo porque ele é preguiçoso, ou porque ele não se interessa, ou porque ele está envolvido com outras questões e não está nem aí com o processo de formação. Bom, eu aprendi com a experiência que todo mundo tem, sim, a oportunidade do seu processo de aprendizado, a oportunidade do seu tempo, né? Eu não tinha respeito ao tempo do outro, eu acho. E hoje eu já tenho muito disso. Hoje eu tenho muito esse respeito ao tempo do outro. Isso, para mim, me envergonha um pouco. Eu já fui, assim, algumas vezes, né? Sei lá, algumas vezes talvez eu tenha aí ofendido, ou tenha me perdido, ou tenha feito algum trabalho, alguma questão que as pessoas que estavam comigo se perderam no caminho, talvez nessa arrogância, né? De acreditar que o outro não me acompanhou ou não quis fazer alguma coisa,
porque era meramente preguiçoso, mas não acho que isso não existe, tá? Eu tenho, eu acredito o seguinte, a culpa muitas vezes está na gente. Se você souber mediar e se você souber fazer com que o outro, né, desperte o interesse para aquilo que você está fazendo, a pessoa vem. E tem o tempo dela, né? Então, eu acho que uma coisa que talvez aí seja um erro para muitos educadores, né, é essa ideia de não respeitar o tempo do outro. Cada pessoa tem um tempo, né? Não quer dizer que aquela questão que eles estão fazendo naquele momento, aquilo ali é perdido, né? Eu acho que todo mundo tem aí a chance de crescer, todo mundo tem a chance de se organizar, e tem mais um detalhe. Tem gente que não quer, tem gente que quer ficar no mundo dele mesmo, né? Eu acho que isso também é uma questão assim de respeitar o jeito. Não tem nada de errado também, né? Nada de errado. Não tem nada de errado. Eu acho assim, se não quer naquele momento, vai ter um momento que vai querer. E também uma outra coisa que eu se perguntar, né? Será que isso que eu quero passar, será que isso que eu quero mediar é tão importante assim para o outro? Né? Então, hoje eu acho que eu tenho um pouco disso. Eu aprendi um pouco com isso. Aprendi a respeitar o tempo do outro, aprendi a respeitar a opinião do outro, que eu acho isso muito importante. Né? E eu tenho, assim, claro que eu tenho as minhas preferências com relação às coisas do mundo. Né? Eu tenho preferências políticas, eu tenho preferências religiosas, eu tenho preferências, sei lá, eu tenho as minhas preferências. Mas todo mundo tem a sua, e não quer dizer que a minha preferência ela deve sobressair a do outro. Então, eu tenho começado a melhorar um pouco nessa questão de polaridade das coisas, sabe? Respeito, inclusive, a bobagem que o outro, aparentemente, para mim, está falando. Né? Porque muitas vezes a aparência para mim. Né? Eu acho isso muito importante. Ele tem um motivo para falar o que ele está falando. Né? Seja claro. Qual for, a gente não sabe, mas ele tem um motivo. Mas eu acho que isso é bacana. Isso não serve só para educador, não. Serve para educador também. Porque qualquer pessoa que é líder, por exemplo, como a gente está falando muito para empresas, assim, para profissionais que às vezes são gestores ou estão pensando em ser gestores. Eu acho que isso de respeitar o tempo da outra pessoa é fundamental para o líder também. É lógico que tem prazo, tem um monte de coisa correndo, só que a gente não pode querer que a pessoa tenha o mesmo ritmo que o nosso, porque uma série de coisas levou a gente a ter o nosso ritmo, e uma série de coisas levou aquela pessoa a ter o ritmo que ela tem. Então, eu acho que é importante isso, a gente entender o tempo do outro, entender como que a gente adapta, a gente chega no meio termo ali, né? Faz uma ponte entre o nosso ritmo, o ritmo da outra pessoa, desse entendimento. E pensando, né, para a gente até já ir fechando o papo, para as pessoas que querem realmente passar o seu conhecimento para outras pessoas, né, às vezes que elas não começaram ainda, seja como educador, né, que isso vão ter com certeza alguns educadores aí, vários educadores vendo a gente, informação, assistindo esse papo, mas pessoas também que querem ou produzir conteúdo para a internet, ou precisam passar o conhecimento para alguém da equipe, se é empresário, se é empreendedor, enfim. Qual que é uma dica? Assim, que tipo de habilidade que a pessoa precisa desenvolver para poder realmente passar o conhecimento com eficiência? Né? Porque uma coisa é só você ir lá e disparar o conteúdo que você está lendo, que você absorveu, e não ter o entendimento do outro lado, porque o passar o conhecimento é gerar aprendizagem do outro lado. Você me corrige se eu estiver errado. Porque não adianta a gente só passar a informação e a outra pessoa não conseguir absorver. Então, que dica que você dá assim, de ferramenta, ou comportamento, ou habilidade, para outra pessoa conseguir realmente passar isso para outra pessoa? Né? Você faz isso aí tão bem aí ao longo da sua carreira. Você sabe que uma coisa que eu acho que é, talvez uma palavra assim, extremamente importante, é ter verdade. Eu acho que a verdade, sabe, a gente ser verdadeiro. Eu acho que isso é muito fundamental. Não vender uma imagem que você muitas vezes não é. Você tem que vender o que você é. Né? Isso aí já acho que já é um bom caminho. E uma coisa que eu acho que é muito importante, nenhum conhecimento ele é gerido, né, em sociedade se você não tiver aquilo como um horizonte de prática. Né? É claro que teoria é muito importante. Teoria, ela é essencial. Eu só me transformei em tudo que eu fiz. É claro que eu estou o tempo todo aprendendo. Eu sei o mínimo do mínimo que precisa, né, ser aprendido. A sensação que eu tenho que estudar é muito mais. Mas o pouco que eu sei, eu tento o tempo todo. Eu estou lendo um autor, eu estou aprendendo sobre um autor, eu tento observá-lo para a transposição da prática. O que esse conhecimento pode gerar com relação às organizações, o conhecimento que eu estou aprendendo, que eu estou adquirindo e que eu vou fazer a mediação dele, eu tento o tempo todo fazer uma transposição
para o processo da prática. Estou trabalhando conteúdo tal, até que ponto esse conteúdo ou esse conhecimento ele vai servir para a vida prática do outro. Engraçado que eu fui professor de matemática, uma das coisas que eu mais busquei na minha trajetória com matemática era fazer com que o conhecimento que eu estava trabalhando pudesse servir, né, para esse sujeito que estava comigo como prática. Né? Então, até que ponto aquele conhecimento que eu estava trabalhando, aquele conteúdo que eu estava trabalhando, serviria para a vida prática desse sujeito. Então, o tempo todo eu fazia isso, né? E parece que eu ainda continuo fazendo isso. Tanto é que, assim, eu estou falando sobre uma coisa, eu falo e traduzo. Olha, na vida sua, isso aqui vai servir para isso, né? Eu acho que isso é muito importante, você tentar fazer as leituras, você tentar fazer a absorção, né, desse conhecimento, mas esse conhecimento sendo gerido para um processo prático. Eu acho que acho que isso é talvez aí a intencionalidade maior de uma organização educativa. O que eu posso fazer com essa teoria que vai servir para a minha organização de mundo? É claro que tem muitas que são muito subjetivas, né, que vai dar sustentação em muitas outras questões. Mas eu acho que se a gente conseguir fazer esse conteúdo vivo, né, que eu acho que é um conteúdo vivo, você tem sucesso. Muitas vezes as pessoas falam muita coisa, dão aulas aí de 2, 3, 4, uma aula de 8 horas, né? Quer dizer, um trabalho de 8 horas, e quando você termina, você aprendeu uma quantidade de coisa teórica. E aí você fica tentando vasculhar o que aquilo vai servir para a minha vida prática. Né? Então, eu tento, assim, no máximo do possível, Se eu trabalhar um conteúdo de 1 hora, você pode ter certeza que uns 25, talvez aí uns 20, né? Ou até mais, né? Dependendo do conteúdo que eu estou trabalhando, ele é de organização prática. Ele é para tanto. Bom. Eu acho, porque eu acho que isso de pôr em prática e essa autenticidade que você falou é muito importante, assim. Porque, às vezes, quando a gente quer passar o conhecimento, a gente quer parecer até ser mais inteligente do que a gente esse tipo de coisa, e acaba assim, não passando muita verdade. Assim. E eu acho que, desde o começo dessa nossa conversa, você se mostrou muito vulnerável também, porque eu acho que é uma parte importante também de vulnerabilidade, mostrar que, tipo assim, a gente não sabe de tudo, e a gente pode até aprender. Então, mostrar essa vulnerabilidade é muito bacana. E uma coisa que você falou, que me lembra um outro ponto também é que quanto mais a gente entende que não sabe de alguma coisa, mais a gente vai saber, que aí vai aumentar nosso campo de desconhecimento, ele aumenta a partir do momento que o nosso campo de conhecimento aumenta também. Porque se a gente fica na certeza de que a gente sabe alguma coisa e que a gente não vai se limitar, não vai querer buscar mais. Então, o nosso campo ele vai ficar bem pequenininho ali, a nossa zona de conhecimento ela vai ficar bem pequenininha. É verdade. Nídia, foi muito bacana, eu acho, o nosso papo até agora. Tinha um monte de coisa para a gente conversar, mas a gente realmente tem um tempo limitado. Agradeço demais você ter dedicado esse tempo para falar com a gente. Espero que a gente possa gravar outros momentos, em outros episódios, falando sobre outros assuntos, que eu já vi que a gente pode conversar sobre várias coisas, que você tem a capacidade de passar muito conhecimento para a gente, de verdade. Isso. Então, aqui, eu queria que você deixasse, né, a sua mensagem final aí, porque eu sei que você tem que dar aula daqui a pouco, a sua mensagem final, e os contatos, né, que se alguém quiser entrar em contato com você para trocar uma ideia, se puder, onde que as pessoas te acham para conversar, se alguém que gostou, né, quiser mandar alguma mensagem para a Miriam, não sei se para a Nídia, não sei se ela é aberta assim, mas acredito que seja. Deixe seus contatos aí, sua mensagem final, reflexão para essa galera que está pensando ou em mudar, dar uma guinada na carreira, está pensando em ser essa pessoa empreendedora, né? Porque não precisa ter esse CNPJ, mas se tiver também para todo mundo aí, para a nossa audiência, que é muito profissional liberal, principalmente. Que eu acho que falta muito dessas pessoas que não aprendem muito a tática, acho que falta um pouco, e eu acho que você tem bastante para contribuir nesse sentido também. Deixa a mensagem final aí, as suas redes sociais aí, para entrar em contato. Beleza. Eu sou, como eu comentei, né, eu sou uma professora de carreira, eu tenho alguns ídolos, né, e é interessante que eu tenho um ídolo que é muito assim, que eu gosto bastante, e vai até parecer engraçado, mas é um ídolo meu, que é o Sócrates, né, que é eterno, né, e ele trabalhava com uma questão que é o seguinte, né, verdades não existem, né, a gente constrói esse processo, e tem um detalhe, a gente vai construir sempre, né, eu acho que a busca dessa verdade, essa busca desse processo de conhecer o mundo é que faz a gente realmente estar ativo nas questões.
Então, uma coisa assim, que é uma mensagem mesmo, né? Busquem, né? Primeira coisa, acreditem, né? Eu acho o seguinte, acreditem. E uma outra coisa muito importante, agilize esse mundo, né? Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo antenado com as questões. Eu faço muito isso. Eu descobri que tem uma determinada coisa que o pessoal está discutindo em educação, às vezes eu nem sei muito bem o que é, eu vou buscar. Eu sou uma pesquisadora nata, então eu gosto de pesquisar. Isso é um princípio lá das organizações do Sócrates, você visitava isso, né? Não existe verdades prontas, não existe pessoa que sabe mais do que eu, na verdade, nenhum oráculo lá na época, ele até faleceu por conta disso, né? Ele foi perseguido e faleceu por conta disso. Não existe um oráculo, não existe uma pessoa que saiba tudo. Existe a pessoa que tem curiosidade e uma outra coisa muito importante. Eu aprendo quando eu tenho humildade para poder buscar esse conhecimento. E eu, assim, às vezes o conhecimento que a gente está buscando, ele tem que ser suficiente para a gente poder transformar os meios onde nós estamos, né? Eu não vou buscar conhecimento para poder ser uma pessoa brilhante, para poder ser uma pessoa mais do que o outro. Eu estou com o outro, né? E é muito importante a gente conhecer para poder transformar, porque quando eu conheço, eu estou iluminado para poder ver coisas, né? Então, uma pessoa que não tem conhecimento, muitas vezes as coisas estão acontecendo à volta dela e ela não dá conta de perceber. Eu aprendo e eu consigo muitas vezes reconhecer algumas coisas, principalmente na minha área, porque eu tenho conhecimento e eu tenho teoria, né, algumas teorias, né, isso acho que é muito claro, a gente tem que conhecer algumas questões. Eu não conheço tudo, estou o tempo todo buscando mais coisas, né, mas o pouco que eu conheço me ajuda aí a visualizar e me ajuda também a colaborar nos ambientes. Quanto mais colaborativos nós somos, quanto mais espaços a gente conquista, né? Eu acho que uma palavra que vai ficar de final aí é processos colaborativos, né? Que sejamos colaborativos, que sejamos empreendedores de buscar e não ter aí essa quietude, né? De querer, assim, achar que eu já conquistei alguma coisa e está pronto. Não, todo dia a gente tem que estar buscando e ser antenado com as questões. Com relação a disponibilizar, né, os meus contatos, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu tenho um e-mail, né, que eu uso bastante, que é um e-mail do Gmail, que é nidiarocha1971, e o meu telefone, né, que é 35 98805 8226. Podem me chamar a hora que quiser. Eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conversar, porque é isso que vai gerando aí os nossos contatos, as nossas organizações e os nossos aprendizados, né? A gente tem que estar aberto, sim, para o aprendizado, né? E obrigado, Tom, obrigado, né, a equipe. Eu acho que ter esse espaço de voz, ele é muito importante. Às vezes as pessoas veem, né, alguns profissionais, principalmente profissional da educação, talvez eu esteja aí querendo puxar um pouco de sardinha, ou então querendo justificar um pouco dessas questões, né, e as pessoas acham que um profissional da educação é um coitado. De verdade, eu não sou coitada, eu sou uma pessoa que eu acredito no que eu faço. Eu gosto do que eu faço, né? Faço algumas outras coisas, sobrevivo com outras coisas também, mas assim, ser professor para mim é uma honra. Eu não falo das outras coisas que eu falo do que eu faço como que é talvez o que eu mais gosto, né? Eu gosto de mediar pessoas, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de aprender e gosto de conquistar esse mundo aí, sendo uma profissional da educação. Obrigada, viu, gente? Nossa, muito bacana. Obrigado, gente. Acho que esse papo foi muito foda, né? A gente já está falando palavrão há um tempo, então não tem problema falar. Com certeza o nosso editor já deixou na tela aí o seu e-mail e seu telefone para contato. Mas muito obrigado mesmo por ter disponibilizado o seu tempo. Acho que foi muito proveitoso, foi muito prazeroso para mim estar nessa conversa também. E é isso, gente. A gente se vê aí nos próximos conteúdos. Até mais, gente. Tchau.